Treta da semana! Hoje eu trago para vocês um caso intrigante de uma paciente que chegou até mim após a retirada de um rim. Senhora, 67 anos, 1,47 m, com sobrepeso. Ela se queixava, inclusive, de complicações pós-cirúrgicas. Ela me disse: Duda, inclusive ficou uma massa aqui na minha barriga que eu não sei o que está acontecendo. E eu falei: olha, eu acho que tu deverias voltar no teu médico para avaliar essa questão, porque pode ter sido uma complicação pós-cirúrgica. Enfim, com relação aos exames, ela me trouxe os exames clássicos de avaliação de função renal: ureia, creatinina e outros que são clássicos de serem solicitados: hemograma, glicose e nada mais complexo do que isso. Em conversa com ela, eu pude perceber que ela tinha uma alimentação muito desregrada. Ela vinha me dizendo que ela estava numa dieta, que ela estava evitando salgadinhos de padaria. E aí eu perguntei: ah, que ótimo, desde quando? Fazia 3 dias. Então, era recente. Isso daí é muito comum de acontecer no consultório. O paciente diz que vem se alimentando melhor e a gente vai perguntando, vai analisando, e na verdade faz poucos dias que ele vem se alimentando melhor, inclusive porque já marcou uma nutricionista e ele se sente na obrigação de já cuidar da sua saúde. Então esse é o caso de uma senhora que retirou o rim e na avaliação clínica dela eu pude perceber que ela já estava com os exames de função renal alterados. Eu conversei com ela que possivelmente isso ainda estava sendo por conta da adaptação à cirurgia. Poderia ser, poderia não ser. O rim dela estava funcionando sozinho agora. Entretanto, essa paciente está com uma função renal prejudicada, porque ela só está com um rim funcional. Então, existem outros exames que são importantes de serem avaliados nessa paciente. Essa paciente tem sobrepeso, essa paciente tinha já pré-diabetes, essa paciente fez uma retirada de um rim por conta de um cisto. E exames importantes não foram avaliados, como foi o caso do cálcio, como foi o caso do fósforo. E por que esses exames são importantes? E foi quando eu comentei com ela. Eu disse: dona fulana, a senhora precisa complementar os seus exames para nós sabermos se o seu rim estava se adaptando à cirurgia ou se a senhora já está caminhando por uma insuficiência renal. E vai ser importante a gente analisar fósforo, cálcio, magnésio e, de novo, o sódio e potássio para saber se a senhora não precisa controlar esses minerais na alimentação. Para que eu faça um plano alimentar personalizado, individualizado e para que ela tenha ótimos resultados, mesmo que ela esteja em insuficiência renal, é importante eu controlar esses exames. Então eu solicitei os exames para a paciente e quando ela me retornou, eu pude avaliar quais eram os minerais que já estavam alterados nesse caso. Em paciente com insuficiência renal, mesmo que ele tenha fosfato alto, magnésio alto, cálcio alterado, hormônios alterados, a alimentação é imprescindível para evitar complicações. Existem exames que nem são tão comuns de serem solicitados e eles também são importantíssimos para avaliar o risco cardiovascular, principalmente em pacientes com lesão renal ou com problemas de função renal. Um desses exames é a microalbuminúria. Foi um exame que eu solicitei para ela. Disse: dona senhorinha, seria interessante que a senhora avaliasse esse exame. Por quê? Porque ele é um exame que avalia se a senhora tem algum risco de uma complicação cardíaca lá na frente. Como ela entendeu a necessidade de realizar esses exames, ela me trouxe na próxima consulta e a gente pôde ter um acompanhamento muito mais fidedigno do que estava acontecendo com o organismo dela. E eu pude conversar com ela da importância que tem dela seguir o plano alimentar. Se ela não tivesse os exames em mãos, ficaria muito vago eu dizer para ela: ah, a senhora não pode comer a empada da padaria, a senhora tem que controlar
bebida alcoólica, ficaria muito vago, mas eu dizendo para ela, olha, o seu corpo já está mostrando que a senhora não está conseguindo filtrar bem o seu sangue, então eu preciso que a senhora controle esse alimento para que a senhora não tenha complicações lá na frente.